Fala meninos e meninas, e aí gente, olha, estamos seguindo aqui na nossa lição, trimestre novo, já estamos na 6ª lição e você como sempre é o nosso convidado especial, certo? E junto comigo, junto com a gente tem a Clara Startade, seja bem-vinda Clara mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial, tema da lição número 6, movendo montanhas. Mas antes, vamos orar, né? Paizinho, abra nossa mente, o nosso coração, nos ilumine, nos conduza para cada vez mais estar pertinho de Ti e ouvir a Tua voz. Abençoe nossa lição e aqueles que estão nos assistindo, Pai, por favor, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, a gente está numa sessão aqui sobre os milagres, sobre as evidências da presença de Cristo, sobre o ministério dele. E hoje a gente tem a expressão do monossílabo tônico terminado em E, fé. Clara, vamos começar? Vamos. O que é fé para você? Fé pra mim é uma coisa que você acredita, assim, independente de tudo. Foi uma coisa que a gente estudou sábado passado, que tava tendo... Sábado passado? Algum tempinho atrás, que teve um estudo, curtiu lá, a gente tava conversando sobre fé. E um dos exemplos que a gente usou sobre fé... Desculpa, eu lembrei agora, não tem nada a ver com a lição. Mas um exemplo que a gente usou sobre fé sua fé, ela é baseada no quê? O que você acha que é sobre fé? E a gente conversou muito e a gente chegou à conclusão que a nossa fé... Às vezes ela dá uma falhada, assim. Mas é aquilo que a gente acredita de olho fechado. Um passo no escuro, né? A gente tem várias histórias, né, de pessoas que tiveram experiências de fé muito profundas, muito especiais. Outras né? que nem tanto. Outros nem tantos quebraram a cara, né? Enfim. Mas, gente, e muitas vezes, claro, eu acho que uma coisa muito interessante é que a gente resume a nossa experiência em termos técnicos. Vou dar um exemplo. Quando eu pergunto fé, eu achei até que você ia responder assim: fé é acreditar nas coisas que não se podem ver. Porque todo mundo, na maioria das vezes, a resposta automática é essa. E não tá errado. É que a gente sempre ouve. E não tá errado, porque é um termo, é uma definição bíblica, ok. Mas, às vezes, o que falta pra gente é a definição pessoal, né? A gente sabe o técnico, né? Agora há pouco eu tava dando estudo aqui na outra sala, e a pessoa falou assim: jura, tá, tecnicamente ou teologicamente é isso, mas e o que é então isso? Porque aí é uma resposta pessoal, é uma resposta que demanda da sua experiência, né? Então, nosso primeiro apelo hoje talvez é assim, né? Apesar da gente ter respostas prontas, respostas teológicas e tal, lembre-se de validar a sua experiência espiritual a partir de fato da sua experiência, das suas relações, da sua comunhão, né? Não tem como a gente falar sobre fé se de fato você não tem uma comunhão com Deus. Tem como falar sobre fé sem ter fé? Né? Se você olhar pelo menos o retrato da história, os discípulos já estavam caminhando com Jesus há muito tempo. Né? Muito tempo. Inclusive você pode ir lá para sua Bíblia, lá para o capítulo... Porque aqui eles já não eram mais discípulos, eles já eram apóstolos. Já eram apóstolos. Eles já eram enviados, não eram mais aprendizes. Alunos, né? E aí quando teve o primeiro episódio, nós estamos ali no capítulo 17 de Mateus, a partir ali do verso 19, isso. E aí, quando Jesus se ausenta, aparece um endemoniado, os caras ficam loucos. Por quê? Porque a multidão vai atrás deles, eles não conseguem expulsar os demônios, e a multidão fica o quê? Revoltada, porque a expectativa era... Vocês foram alunos de Jesus, vocês não tinham que fazer a mesma coisa. Vocês não são os caras? E eu acho até eles se sentiram os caras, né? Não, agora é com a gente. Agora é nós. Bateram no peito, agora é a gente. E aí deu no que deu. E a multidão se revoltou contra eles, né? E agora, pra mim, gente, acho que é o que mais profundo dessa lição, é o que nós vamos encontrar aqui pelos versos 20. Porque a fé de vocês é tão pequena, né? Porque a fé de vocês é tão pequena. Olha o que Jesus vai dizer. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer ao monte, vá daqui para lá, e ele irá, e não será impossível. E uma coisa legal de lembrar é que nesse tempo, isso era uma analogia bem usada. Analogia? Enfim, eles usavam muito, porque para eles montanha tinha raízes na terra. E para eles usavam isso como se fosse uma coisa impossível. Vai mover a montanha. Impossível, porque ela era cravada na terra.
A Bíblia partindo do conhecido para explicar um conceito desconhecido. Pra gente parece que ela continua com raiz, porque continua impossível do mesmo jeito. Gente, eu tive a experiência, Clara, de botar um grãozinho de mostarda. Eu ia trazer, mas na hora eu não lembrei. Um grãozinho de mostarda, tem um potinho lá em casa, assim, um cilindrozinho com um grãozinho de mostarda. E ele é bem pequenininho. E ele diz que a fé precisava ser desse tamanhozinho. Então, imagina a fé deles naquele momento e a nossa fé hoje. Gente, agora... de fato, como a gente pode desenvolver, então, mais fé? Talvez essa seria a melhor expressão, Clara, mais fé? Ou seria talvez uma fé mais... enraizada. Profunda? Uma comunhão maior. Eu gosto sempre dessa expressão no sentido assim, que nós não precisamos de mais fé. A gente não precisa de fé em quantidade. A gente precisa de fé em profundidade. Né? Porque fé a gente pode ter muita. Mas agora, uma fé profunda de acreditar de olhos fechados no escuro. De acreditar no impossível. Literalmente. Né? Então, assim, quando Jesus vai dizer assim, por que vocês têm uma fé tão pequena? Eu gosto sempre de imaginar, ele não estava falando da quantidade, mas ele estava falando do relacionamento. Era um relacionamento da presença ali, mas não era um relacionamento daquela presença que transcendia, que atravessava a pessoa, atravessava a experiência da pessoa, no sentido da pessoa olhar para aquilo e falar assim, não, eu acredito no Senhor. A gente, às vezes, claro, vive muito de filosofia. Vive muito de discursos floridos. Isso, né? de frases lindas, frases montadas, que a gente fala e todo mundo fica... Ditados populares. Mas é fato que a gente não vive uma fé profunda, como os discípulos precisavam viver. E olha que eles estavam todo dia com Jesus. Exatamente. Presencialmente. Exatamente. Essa é a diferença. Gente, aqui talvez esteja o maior desafio para cada um de nós. E eu falo isso por mim, porque apesar de conhecer teologicamente muita coisa, a gente corre um sério risco de ter a Bíblia como instrumento de trabalho. E não simplesmente como um livro da nossa vida. Como uma carta de amor de Deus pra gente. Entendeu? Porque a gente lê e saber todas as histórias de cor e a teoria de tudo é fácil. Agora a gente crê nisso? A gente realmente crê nisso ou a gente só sabe? Exatamente. E aí, quer ver? Quando é que a gente coloca isso em prática? Quando as tempestades acontecem. Os tumultos, os atropelos vão acontecendo na nossa vida. Igual numa história que já teve nesse trimestre um pouquinho, mas acho que na lição 3 desse trimestre falou, na história de Pedro, quando Jesus estava tendo uma tempestade, Jesus estava andando sobre as águas. Aquela tempestade não era necessária, mas Jesus mandou para eles voltarem a acreditar, para eles se ligarem do que estava acontecendo, o que estava no coração deles direito. Então, às vezes, a gente não bota... não é a vida tá muito difícil. A gente faz a vida tá difícil. Que às vezes é uma falta de fé, uma falta de comunhão. E as coisas se tornam mais difíceis mesmo porque a gente não se apega à fé que deveríamos ter, né? E aí torna tudo mais difícil porque você, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. E aí você vai de fato achar mesmo que você está sozinho. E aí a sua experiência, a sua relação espiritual, a sua experiência espiritual, ela acaba sendo bem mais difícil, duvidosa, porque de fato você estava sempre todo o tempo lidando na superficialidade, né? E não lidando na profundidade. Em momentos intencionais, momentos de leitura onde você está de fato contemplando o texto, não lendo só de maneira mecânica, estudando a sua lição, né? Porque para falar que eu li a Bíblia inteira. Você absorveu alguma coisa inteira? Exatamente. Qual a experiência? Só ler por ler, todo mundo pode ler. Até um ateu pode ler, né? Mas agora, o que de fato fica de aprendizado, de profundidade, o que aquilo aconteceu, o que mudou na sua vida, né? É o que você absorve daquilo. Exatamente. Eu marquei um texto aqui, lá no livro Libertador, que para mim foi fascinante. Apeguem-se à palavra de Deus e a todos os meios eficazes que Ele tem indicado. Jejum, oração, testemunho, você tem vários, a gente chama isso de disciplinas espirituais, tem várias disciplinas espirituais que podem agregar na sua experiência, né? E o texto continua, dessa maneira, sua fé será fortalecida. Obstáculos que Satanás levanta em seu caminho podem parecer tão impossíveis de escalar como as mais altas montanhas. No entanto, eles vão desaparecer quando você exercitar a sua fé. Nada será impossível para você. Cara, para mim esse texto foi fascinante. Então, assim, precisamos exercitar a nossa fé. Como?
no campo de batalha, não é escondido. Realmente mexendo na montanha, movendo ela, escalando nela, fazendo tudo que for possível. Exatamente. É impossível? Para nós pode ser, mas o Senhor é o Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades. Então, lembra disso. Paulo vai dizer isso aos Colossenses. Tenha uma fé enraizada, edificada e fortalecida naquilo que de fato você acredita, na pessoa de Jesus, no relacionamento profundo com Ele, para que você desenvolva um coração agradecido, não pelo que Ele tem feito agora, mas pelo que Ele já tem sido há muito tempo, pela relação que Ele tem tido contigo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e a gente se encontra até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal para mais uma lição dos adolescentes, beleza? Clara, obrigado pela sua presença e ora pra gente, por favor. Vamos lá. Querido bom Deus, muito obrigada por mais essa lição de hoje. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor coloca essas histórias na Bíblia para que possamos sempre tirar uma lição delas. Senhor, que a gente não tenha uma fé fraca, que a gente não tenha uma fé menor do que um grão de mostarda, que a gente tenha ela maior ainda, para que a gente mova muitas montanhas na nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja agora conosco, nos dando um ótimo restante de lições que vem pela aí pela frente. E é isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, gente. Tchau, tchau.